Todo estudante de inglês tem uma dúvida existencial que corrói o bem-estar deles, que é: eu uso in, on ou at? Essa é a dúvida. É in, on ou at? E é difícil, realmente, porque em português a gente só tem uma palavra para in, on ou at, que é em. Ou até mesmo, às vezes, a gente usa a. Mas em inglês são situações bem diferentes que vão diferenciar o in, o on e o at na forma como você usa eles. Hoje eu vim aqui ensinar vocês sobre isso. Primeira palavra é o in. In significa dentro. Para eu falar que uma coisa tá dentro da outra, é porque essa coisa que tá contendo a outra tem limites, correto? Então, se tem uma caixa, as coisas estão dentro da caixa porque a caixa tem limites. A mesma coisa vai acontecer quando a gente está falando da ideia de tempo. Por exemplo, um mês tem limites. Um mês começa dia 1º e termina dia 31, ou dia 30, ou dia 28, depende do mês, correto? Então, se as coisas acontecem em um mês, em inglês a gente usa in, porque isso é um período de tempo delimitado. E se a coisa está acontecendo dentro desse período, a gente vai usar in, porque in significa dentro. A mesma coisa acontece com anos, que começa dia 1º de janeiro, termina dia 31 de dezembro. Com semanas, que começam na segunda e terminam na sexta ou no domingo, dependendo do que você está falando. Estações, que começam ali dia 20 de um mês e terminam dia 20 de outro mês. E períodos definidos de tempo, quando você dá um prazo para alguma coisa acontecer, né? Então, isso vai acontecer em 2 dias. Você não está falando 2 dias no calendário, você está falando 2 dias de duração de tempo, 48 horas. Então você definiu esse limite de tempo e as coisas podem acontecer aqui dentro. Então, para eu usar in, eu preciso de limite de tempo. Eu não posso usar in para coisas que não são limitadas. Um exemplo de uma coisa que não é tão limitada assim são dias. Ah, professor, mas um dia começa meio-dia e termina 11h59 do dia seguinte. Sim, mas por exemplo, vamos supor que você me liga a 1h da manhã de hoje. E aí amanhã eu vou falar sobre isso, né? Quando eu for me referir a essa ligação que aconteceu a 1h da manhã da noite anterior, eu vou dizer que você me ligou hoje ou que você me ligou ontem? Eu acho que eu vou dizer que você me ligou ontem. Porque, apesar de oficialmente um dia começar à meia-noite e terminar à meia-noite no outro dia, a nossa percepção de dia é do período que eu acordo ao período que eu vou dormir. Vocês concordam comigo? E isso depende. Isso não é um período definido de tempo. E é nessas situações, no caso do tempo, que vocês vão usar o on. Quando vocês vão falar de dias ou datas em inglês. Porque eu não consigo definir tão a ferro e fogo quando um dia começa, como eu posso fazer com um mês que começa dia 1º. Entendem? E o at, por último, vai ser sempre usado para hora. Porque o at, ele vai ser essa tradução aí de a tal hora, né? Em períodos maiores de tempo, vocês geralmente usam o in. Para períodos intermediários, tipo dias, você usa on. E o at é o mais específico que você pode dizer, dizendo a hora que alguma coisa vai acontecer. Então, o in, o on e o at, eles vão afunilando de acordo com a especificidade do tempo que você está querendo falar na sua frase. Se é mês, a gente usa in. Se é dia, a gente usa on. Se é a hora, a gente usa at.